Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre uma palavra, vai ser polêmico, tá? Que todo mundo repete, mas quase ninguém entende. É uma palavra que vem de livros, enche auditório, lota canal do YouTube. Uma palavra simples. Essa palavra é autodisciplina. Presta atenção que eu estou entregando tudo nesse vídeo, porque o que eu vou falar agora talvez até contradiz o que todo mundo está falando sobre esse tema, mas eu vou falar de uma maneira e vou comprovar tudo isso para vocês. Autodisciplina não é acordar às 5 da manhã. Não é fazer uma dieta perfeita. Não é viver numa prisão de hábitos onde você nunca falha. E presta atenção. Autodisciplina é a capacidade de voltar. É isso mesmo, voltar. Voltar quando? Depois de um dia ruim, depois de uma semana péssima, depois de um mês em que você simplesmente sumiu do mapa. E olha, constância não é a ausência de queda, é a velocidade de retorno. Cair é aprender, levantar e retornar é conquistar. Bom, para quem ainda não me conhece, sou Gustavo Manprim, terapeuta comportamental, personal trainer e hipnoterapeuta há mais de 20 anos e criador do método Tríade Mac, onde mente, ambiente e corpo se conectam. A autodisciplina é o eixo que conecta esses três pilares: a mente, o ambiente e o corpo. E hoje eu vou te mostrar como que eles funcionam juntos. Gente, fica comigo até o final porque vocês vão entender como solucionar isso, tá? Deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta, mas responda mentalmente. O que dói mais quando você falha? Não é a falha em si, é a história que você conta depois. Não é? Lá vou eu de novo, tentar mais uma vez. E aí às vezes vem frases dentro de você como nunca consigo, não nasci para isso. Gente, esse diálogo interno, essa voz que te acusa, ela faz mais estrago do que qualquer deslize que você está fazendo. Porque o deslize, gente, é um evento. A culpa se torna um padrão. Então pensa comigo, se você está numa viagem de carro e fura um pneu, tem gente que já está colocando a mão na cabeça. Você abandona o carro na estrada ou você troca o pneu? Gente, a maioria das pessoas, quando se trata de disciplina, abandona o carro. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te explicar, então presta bem atenção. Por que confunde o incidente com a identidade? Se eu furei o pneu, é porque eu não sirvo para dirigir? Tá entendendo agora essa metáfora que eu tô fazendo? Isso aqui é muito forte, gente. Guarda isso. A diferença entre que mantém o destino não é a quantidade de quedas. Gente, é o que a pessoa diz para si mesmo depois de cair. Vamos para a prática, que eu gosto de construir teoria e prática, porque a gente consegue entender a teoria, colocar na prática e a transformação acontece. Então, como construir autodisciplina que sobrevive aos dias ruins? Eu vou te dar aqui o que eu chamo de os 3 retornos MAC. Vamos lá? Retorno número 1. A mente que perdoa e corrige. Olha que forte isso. Quando você falha, o seu cérebro tem 2 caminhos: culpa e movimento. A culpa, ela diz, você é um fracasso. E a culpa, gente, ela desliga uma parte do cérebro que chama córtex pré-frontal. Literalmente, tá? Você fica menos capaz de planejar quando você se sente culpado. Você está entendendo que tem explicação para tudo? A culpa gera mais falha. E ela gera o que? Um ciclo, que é o verdadeiro ciclo vicioso. O movimento, ele diz, interessante. O que aconteceu aqui? O que eu posso ajustar? Percebe a diferença? A culpa paralisa, o movimento questiona. Da próxima vez que você falhar, em vez de se xingar, colocar a mão na cabeça, ficar nervoso, pergunte: o que o ambiente estava me dizendo? Anota isso. O que o meu corpo estava me dizendo? O que o pensamento, que pensamento que passou pela minha cabeça
Um minuto antes de tudo acontecer? Cara, essas perguntas mudam a sua vida. Esse é o pilar mente, não é nunca falhar. É investigar a falha sem se destruir. Desculpa. Retorno 2, tá? É o ambiente que te puxa de volta. Gente, seu ambiente precisa ter é o que eu chamo de âncora de retorno. Algo visível que te chame de volta para quando você se perde. Pode ser aquele post-it colado no espelho com uma frase lembrando algo. Pode ser um alarme no celular, já que você está com ele todos os momentos, com uma frase sua. Pode ser uma pessoa que você confia muito. Alguém que sabe do seu compromisso e te pergunta, e aí, como foi? Conseguiu hoje? O ambiente ele não serve só para evitar falha. Ele serve para encurtar o tempo entre a falha e a retomada. E é esse intervalo que define tudo. Sabe aquele canal do YouTube que você ama? Toda vez que eles postam, você volta. Mesmo que tenha ficado semanas sem assistir. Porque o ambiente o ambiente te notificou. Então a sua âncora de retorno precisa funcionar do mesmo jeito. Não tocou o sinalzinho, você foi lá assistir? Isso é uma ajuda. Tá? Então colocar ela de um jeito certo é o caminho. Retorno 3, o corpo que lembra. Olha só, o seu corpo tem memória. Se você tem uma rotina de treino, de sono, de alimentação, o seu corpo sabe que é se sentir bem. E quando você volta, ele responde mais rápido. Gente, isso aqui não é papo. Isso chama-se de memória muscular. Você já deve ter ouvido falar. Se não, está aprendendo agora. Memória metabólica. O corpo quer voltar ao estado de equilíbrio que ele conheceu. A chave não é deixar o intervalo ser tão grande que o corpo esqueça. 2 semanas de pausa. 2 semanas de pausa. E o seu corpo lembra. 6 meses, ele precisa reconstruir do zero. Entende que quanto mais tempo distante daquilo que você quer, mais distante fica o seu objetivo? Então o pilar corpo diz, volte antes de estar pronto. Volte capenga mesmo. Volte pela metade. Mas volte. Sabe o que eu entendi? Que acaba atrapalhando muito? Quem entendia muito isso profundamente era Marco Aurélio, um imperador que lutava guerras, enfrentava traições, que perdeu filhos. E ainda assim governou por 19 anos com estabilidade. A gente tem muito que aprender. E falando sobre o estoicismo, eu quero falar com vocês aqui. Ele escreveu no seu diário, é o livro O Obstáculo é o Caminho. Ele escreveu, não evite obstáculos. Não se culpe pelos obstáculos. O obstáculo é o caminho. Cada vez que você falha e volta, você não está recomeçando do zero. Você está recomeçando com experiência, com calo, com trilhas neurais que já existem e só precisam ser reativadas. Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal explicando o que são trilhas neurais. A autodisciplina das pessoas que você admira não foi construída na ausência das falhas. Entende? A importância foi construída na insistência depois delas. Agora me conta aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você voltou depois de uma queda? Escreve, gente. Eu falo de escrever porque isso ajuda a conectar, tá? E o que te fez voltar? Aqui que está o ponto positivo. O que te fez voltar? Escreve aí. Ó, qual dessas 3 âncoras, mente, ambiente e o corpo, mais ressoa com você? Deixa nos comentários. E não se esquece de deixar aquele like no canal. Se inscreve no canal para você acompanhar mais coisas boas. E se você quer um trabalho mais profundo de reprogramação mental, onde a gente acessa as vozes autocríticas internas nossas, reescreve elas e a gente consegue reescrever elas na raiz. Existe uma ferramenta maravilhosa, comprovada, que é a hipnose. É a ferramenta mais potente que eu conheço. Em breve, inclusive, eu vou fazer uma sessão guiada aqui no canal. A hipnose ela é reconhecida por vários órgãos responsáveis, como de medicina, odontologia, a própria psicologia. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar as raízes profundas dessas crenças que estão te limitando. Mas enfim, quero que você entenda
que logo logo eu vou fazer um vídeo maravilhoso para compartilhar com vocês, onde você vai colocar o foninho e poder acompanhar e transformar toda essa dor em superação. Vem comigo, compartilha esse vídeo com você, tem muito carinho, quer aprender e ouvir que existe um caminho melhor. Porque a transformação verdadeira, ela começa de dentro para fora. Vem comigo!